Olá, meu nome é Gabriel. Vamos para a próxima aula no Free Code Camp de JavaScript. Nessa aula a gente vai falar o que é um tipo de dados e quais são os diferentes tipos de dados em JavaScript. Se você está gostando e acompanhando essa jornada, já se inscreva no canal, compartilhe, mande um like, comente aqui embaixo o que você está achando, se você está acompanhando, beleza? Então bora lá. Em JavaScript, um tipo de dado é o tipo de valor que você armazena como um número ou um pedaço de texto, ou entre outras coisas. Então, o que a gente vai tratar nesse vídeo é o tipo de dado que a gente vai colocar dentro de uma caixa, por assim dizer. Dentro de uma caixa você pode colocar qualquer coisa. Então, essa coisa que você coloca dentro dessa caixa, a gente vai trabalhar e estudar nessa aula. Uma variável é um container nomeado que armazena um valor de um tipo de dado específico, que é exatamente o que a gente acabou de falar, é a caixa, permitindo que você faça referência e manipule ao longo do seu código. No decorrer das próximas lições, a gente vai avaliar um pouco isso. Você deve se lembrar de uma aula de matemática trabalhar com variáveis assim: x é igual a 2, y é igual a 4, x mais y. Né? É uma equação de soma. Aqui ele comenta exatamente isso. Na programação, você faz exatamente a mesma coisa. Você classifica uma variável. Essa variável recebe o dado que você quer que ela receba e depois você pode trabalhar esse dado, seja criar novas frases, atualizar alguma parte de uma frase específica no seu programa, ou uma equação matemática, ou verdadeiro ou falso, etc. A gente vai falar sobre isso mais para frente. O primeiro tipo de dado que vamos analisar é o number. O number representa tanto valores inteiros quanto de pontos flutuantes. Por exemplo, um número inteiro inclui 7, 9, 90 e o número flutuante é aquele que tem ponto. Tem o número, o ponto e o valor também após o ponto. Nesse caso aqui, como ele vai usar o console log para dar exemplos somente do dado e não da variável, ele indica que a gente coloca o editor alternativo para que a gente possa visualizar. Nesse caso aqui, um console log é uma função que exibe informação no console, que é uma parte do seu navegador web usado para depurar código. É uma das ferramentas que é utilizada para você achar um bug ou ver o que está errado, ou até pedir dicas por alguma IA que utiliza o console log para te ajudar a orientar a desenvolver o programa que você está fazendo. A gente vai ver sobre isso mais em noções futuras, e também ele está alertando sobre as duas barras, que é um sistema de comentários no JavaScript também, onde barras duplas ela funciona como comentário na frase e outra barra com asteriscos inicia e depois asteriscos barra, ele consegue fazer um bloco de comentário. Olha só, vamos ativar aqui o editor interativo para ver sobre os exemplos abaixo. Você clica aqui, veja bem, quando a gente coloca console log 3 dentro de parênteses, a gente tem o resultado 3 aqui, tanto aqui quanto aqui. Então a gente tem o resultado 3, 5 e 7. Vamos ver isso num VS Code com uma página aberta para você ver exatamente como é isso e como você visualiza no seu navegador. Então, no seu navegador, se você apertar F12, você vai abrir essa ferramenta aqui. Ao clicar aqui em console, você vai ter as informações da página. Como essa página aqui é uma página de servidor interno dentro do meu computador, eu consigo fazer testes de JavaScript utilizando essa ferramenta VS Code. Em outro vídeo eu vou explicar como é que você faz isso. Mas para encurtar o vídeo, vamos dar o exemplo aqui. Por exemplo, console log 4. Aparece o 4 aqui no navegador, no console log. Vou colocar console.log 10, vai aparecer aqui embaixo também. Já o número de ponto flutuante é o número com um ponto decimal. Exemplos de número de ponto flutuante inclui 3.14, que é um valor de pi, por exemplo, ou 5.2. E aqui está os exemplos, né? 3.14, 7.2 ou menos 0.5. O próximo tipo de dado é o tipo string. Uma string é uma sequência de caracteres ou texto, delimitadas por aspas. Aqui está um exemplo de string usadas aspas duplas, que é console log, daí coloca dentro do parênteses aspas duplas e a frase que você quer que apareça dentro do console. E também tem aspas simples, que é a mesma coisa, só que com uma aspa só. Beleza? Bem simples, bem didático. Frequentemente você usará string para representar nomes, rótulos, mensagens ou até alerta. Lembra na aula anterior, onde a gente clicou lá no botão e apareceu a janelinha lá, né? Clique em mim, o botão clicado? Exatamente, foi usado uma string lá, um dado de texto, no caso. Outro tipo de dado usado em JavaScript é o dado boolean, que representa um dos dois valores, verdadeiro ou falso. Por exemplo, um programa pode verificar se o usuário está logado, no caso true, ou não, no caso falso, e alterar a página com base nisso. Lembra? É como se fosse um login, né? Se a senha e o usuário for verdadeiro, ele permite acessar. Se não for verdadeiro, os dois não for verdadeiro, ele não permite. Se um for verdadeiro e o outro falso, ele não permite, a menos que você programe que permita.
permita, mas isso seria totalmente sem sentido. Se o usuário estiver logado, você provavelmente vai querer mostrar uma página de painel. Caso contrário, vai querer mostrar a página de login. Vamos dar um exemplo nisso num código, para você ter ideia do que é o Boolean, de verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos supor, let login é igual true. Então vamos supor que o login que ele fez, veja, eu estou colocando só o resultado do login. Eu não estou criando todo o sistema de login. Eu só estou dizendo aqui que a variável login está recebendo ok, que ele realmente acertou no nome de login. Eu também estou colocando que a senha é igual a true, certo? Então ele acertou o login e ele acertou a senha. Então a gente coloca assim, e a gente vai chegar lá, só estou dando um exemplo de Boolean para você, tá? Se login e aqui deixa eu achar e senha é igual a true, então ele vai colocar lá no console log, pode acessar. Caso contrário, console.log não pode acessar. Então veja, esse aqui é um sistema de login simples, muito simples mesmo, de quando a senha está certa e a login está certa e a senha está certa, ele vai poder entrar. Caso não vai poder entrar. Então vamos supor que ele acertou o login, mas errou a senha, falso. Então ele não pode acessar. E se ele fizer exatamente a mesma coisa, só que o inverso, se o login estiver certo e a senha estiver errada, não, o login errado e a senha certa, ele também não vai poder entrar. Tem que ser os dois certos. O que é essa operação? É esses sinaizinhos de iguais aqui também. Ele está dizendo senha e login tem que estar certo para poder entrar. Caso contrário, else errado. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Até então, estamos falando sobre o dado, o tipo Boolean, o true e o false. Os dois próximos dados que são usados em JavaScript é o onDefine e null. Olha só. O undefined significa que a variável foi declarada, mas ainda não recebeu valor, enquanto null significa que a variável foi intencionalmente definida como nada e não contém nenhum valor. Vamos ver lá no VS Code como é o undefined e null, a diferença entre os dois. Então, let nome, a gente não coloca nada, e let palavra é igual a null. Então, se eu colocar aqui no console.log, vamos supor que eu quero que apareça a palavra nome no meu console. O problema é que o JavaScript detectou que não existe nada, é uma caixa vazia. Quando é uma caixa vazia, ele coloca indefinido, undefined. Porém, vamos supor que eu coloquei a palavra... vamos mudar isso aqui para ficar mais simples, né? Vamos colocar aqui nome, sobrenome. Ok. Vamos supor que no sobrenome eu deixei null. Por que eu fiz isso? Porque o usuário colocou o nome e a senha, não colocou nenhum sobrenome no usuário. Se no futuro ele quiser alterar, eu posso sobrescrever essa variável e escrever assim, Silva. Dessa forma, o sobrenome foi reatribuído, ao invés de eu ter declarado para o JavaScript, olha, essa variável realmente existe e ela não tem nada dentro, mas não é porque eu esqueci, é porque eu realmente não quero que tenha nada. No futuro eu vou alterar ela. No caso, eu sobrescrevi ela e deixei com a string Silva, mas eu poderia colocar, por exemplo, 10 e passaria a variável sobrenome valia 10. Então, o undefined, quando aparecer no seu sistema, é realmente que você ou alguém esqueceu de atribuir algum valor nele. Já null é porque você ou alguém no passado ou no presente colocou de propósito que é um valor nada. Não tem nada lá de propósito para ser reatribuído alguma alteração no futuro que você queira fazer, desde que você use let. Se eu colocar const aqui, não vai. Então, se você atribuir let na variável para null, vai estar certo. Agora, se você colocar const, é porque você realmente, essa variável não vai receber nada mesmo. Agora, não faz sentido, a menos que você achou alguma outra ideia, alguma outra lógica para isso. Até então, é utilizado o let para null para fazer reatribuição, beleza? Os últimos três tipos de dados são mais complexos por natureza. Esses são os objetos, símbolos ou big int. No caso, objeto é quando você acumula tipos de dados em uma única variável. No caso, o nome coloca Alice e age, que é a idade, coloca 30. Vamos ver um exemplo disso no VS Code. Vamos colocar aqui let Gabriel igual, daí a gente coloca o nome do Gabriel, é Gabriel, com certeza, coloca uma vírgula, idade 2.33. Bota uma vírgula, casado, coloca true, né? Que eu sou casado. Então, se eu vim aqui e colocar console e colocar Gabriel, todas essas informações vai aparecer como um objeto. Então, o objeto Gabriel tem nome, uma string, idade, um número e é casado, true, boolean. Tudo isso dentro da variável Gabriel. Você também consegue trabalhar dessa forma com JavaScript. Deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver, Gabriel.nome, acho que é nome.gabriel, deixa eu ver se é assim. Nome, agora vamos puxar, ele é casado. Gabriel é casado, vamos ver dentro do objeto. Sim, ele é casado. Então veja,
eu consigo não só colocar no console log todas as informações, mas puxar somente uma informação específica. Idade, mas tem que ser a que já está aqui dentro do objeto Gabriel, beleza? Provavelmente vamos explorar muito isso no futuro. Como a gente já disse, que é uma introdução sobre os tipos de dados. E também tem o symbol, né, que é um tipo de valor em JavaScript que é sempre o único valor, não pode ser alterado. No caso aqui, por exemplo, é quando é um ID de usuário ou o ID de um item num site de compra, por exemplo, você vai utilizar isso daqui para atribuir esse ID. Também tem o BigInt, que é quando o número excede a um limite de número do tipo number, aí você coloca um N no final, ponto e vírgula. E veja, olha esse ponto, né? Nesse caso aqui, quando você coloca uma constante e a variável, normalmente se der um número muito grande, o N no final é obrigatório ser aplicado no seu JavaScript, tá? No seu código. E o symbol normalmente é identificador único e imutável, como eu já tinha dito. Então, entender esses tipos de dados ajuda você a manipular e trabalhar com vários tipos de dados em seus programas, pois cada tipo tem suas próprias características e comportamento. Beleza, galera? Então vamos responder as questões. Quais dos seguintes é um tipo de dado string? É claro que é o hello, porque tem aspas. Qual tipo de dado representa um valor do tipo true ou false? Que é o tipo boolean, né? Foi o que a gente acabou de ver lá em cima. Se uma variável foi declarada, mas não recebeu um valor, qual é o seu tipo de dado? Se ela foi declarada e não recebeu um valor, ou no caso o programador esqueceu, ela está indefinida. É no caso daquela situação lá, o let e o nome, ponto e vírgula. Não recebeu valor. Então está indefinida para o JavaScript. A gente clica aqui em conferir resposta. Vai estar 100% ok. Beleza, foi isso. Se você teve alguma dúvida, você também pode acessar o link no final desse vídeo. Vai ter a postagem com fotos ilustrativas para você entender ainda mais. Está no meu blog Gabriel Gomes XP. Tem tipo de dados em JavaScript, né? Um guia visual para dominar primitivos e objetos. É muito bom. Eu recomendo você acessar e dar uma lida aqui. Vai ajudar você. E na próxima aula, a gente vai ver o que são variáveis e quais são as diretrizes para nomear variáveis em JavaScript. Beleza? Então, é isso. Se você gostou e acompanha até aqui, e tá gostando provavelmente, né? Já se inscreva no canal, compartilhe, mande um like e comente aqui embaixo se você tiver alguma dúvida sobre os tipos de dados em JavaScript, beleza? Até a próxima, valeu, falou, fui!